Olá pessoas, estou eu aqui de novo para mais um vídeo, né? Demon Slayer, segunda temporada, né? Que já faz um tempinho que eu lancei o primeiro vídeo, falando da primeira temporada, que ele foi um pouquinho mais longo, né? Hoje eu vou falar do arco do trem do infinito, né? Porque todo mundo sabe primeiro, né? Quando foi lançado, ele foi lançado em filme. Depois eles adaptaram pra episódios, por isso que ele tem menos episódios. A segunda temporada tem menos episódios do que a primeira, que tem 26 episódios, né? Aqui a segunda temporada tem um pouco menos, por causa que foi adaptada do filme. Que lembro quando lançou esse filme, foi um estouro, né? Quando lançou o filme do Trem Infinito. Foi um estouro, uma loucura, porque o Demon Slayer, quando lançaram o anime Demon Slayer, foi um hype total. Porque a animação bonita, tá tudo muito bem feitinho, né? O protagonista, assim, eu acho que o Tanjiro é um dos poucos protagonistas que todo mundo gosta, né? Ele não é aquele tipo de protagonista que a gente tá acostumado, Shunny, que é tipo estilo exagerado, gritão, que a gente tá acostumado, né? Tipo Asta da vida. Dando reflexo no meu óculos. Tipo um Asta da vida. Vai ficar dando reflexo agora. Então, vamos começar, né? Que a primeira temporada já termina com eles indo pro trem do infinito, né? Que eles indo lá e entrando no trem. E lá no trem, o que eles não sabem é que eles vão acabar encontrando o Rengoku também, né? O Hashira das Chamas, que ele é exatamente a personificação do que ele chama. Ele é muito animado, sempre cheio de vida. Ele é. Até quando ele tava falando lá no julgamento que não concordava com o Yokata, ele tava sempre muito animado. Ele é a personificação disso. E é. E o Tanjiro e o pessoal que meio que se encontram ali com o Rengoku dentro do trem, né? Que ele também recebeu o chamado que pessoas estavam desaparecendo. E foram acabar mandando juntos sem saber. Eles acabaram sendo mandados juntos sem saber. O que eles não sabem também é que a Lua Inferior 1, né? Que foi a única sobrevivente lá do massacre que o Musa fez quando ele eliminou as luas inferiores. Também está no trem, que vai ser o nosso vilão dessa temporada, no fim da temporada. Nisso ali o Tanjiro aproveita para, como o Rengoku é o Hashira das Chamas, né? Ele aproveita para ver se o Rengoku tem alguma informação sobre a respiração Hanikami Kagura, né? Que é a dança do fogo que o pai dele tinha, né? Que o pai dele sempre fazia, mesmo sempre muito debilitado, ele fazia. O Rengoku fala que nunca ouviu falar. Ele fala daí de todos os elementos que as respirações são variadas, né? Que ele é o das chamas, já que ele herdou do pai dele, ele aprendeu com o pai dele, antes do pai dele simplesmente perder a motivação de tudo, né? E ele explica pro Tanjiro isso, ele dá uma aula, tanto pra nós que tá assistindo, tanto pro Tanjiro, né? E nisso todo mundo acaba adormecendo, o Rengoku. E eles acabam entrando no sonho que o Rengoku pega e elimina os Onis do trem, né? Todo mundo, o Rengoku que a gente sabe como o Rengoku Hashira, a gente só viu até agora que a gente só viu o Tomioka e a Shinobu lutando, a gente não viu outros Hashiras, né? E nisso o pessoal, eles acabam adormecendo, né? E aí começa realmente a trama, porque daí as pessoas que estão meio que estão sendo manipuladas pelo Oni, né? Já que elas estão há dias sem dormir, sem conseguir dormir por causa do Enmu, né? Elas estão há dias sem conseguir dormir por causa dele. Vão lá e ele fala, matem os Hashiras que eu liberto vocês e deixo vocês dormir. Imagina, isso é uma coisa que é no nosso próprio corpo humano, né, gente? Se tu fica um tempo sem dormir, tu começa a enlouquecer, tu começa a ter alucinação, tu começa... É enlouquecedor, tu vai ficando doente real sem sono, quando tu é privado de sono. É a mesma coisa se tu parar de comer e tu não conseguir tomar água, tu vai ficando doente real por causa da falta de sono. E ali aquelas crianças e o cobrador também, eles estão há dias, dá pra ver o desenho que eles são desenhados, né? Eles estão exaustos, eles estão há dias sem dormir. E eles vão, e daí é mostrado daí o que cada um tá sonhando, né?
é mostrado o sonho do Tanjiro, que eu acho que é o que mais emociona a gente também, né? Porque é mostrado como se ele tivesse voltado pra casa e a família dele estivesse viva, né? E é a gente vendo aquilo, sabendo que é um sonho, pega muito. Porque a gente sabe como o Tanjiro era apegado à família. A gente sabe como que ele era tipo, como é que eu vou dizer? Também é família, né? A gente vê isso, a gente viu isso na primeira temporada, no primeiro episódio, quando antes ele saiu pra vender carvão, como eles eram unidos, né? Antes do pai dele, já que o pai dele tinha morrido, como todo mundo era unido, né? Ele tá vendo todo mundo vivo e ele tá ali. Tipo, ele nem se liga que ele tá dormindo, né? Ele entra em desespero, pra ele é como se o que aconteceu na vida real tivesse sido um sonho, né? E agora ele tá acordado. É mais ou menos assim que a gente se sente também. E o Rengoku é mostrado, o outro sonho do Rengoku, né? Mostra daí o passado dele, um pouco do passado dele. Que o pai dele era o Hashira das Chamas antes dele. Hashira das Chamas antes dele. Que ensinou um pouco a ele até ele perder a motivação. E quem incentivou muito o Rengoku a proteger as pessoas, a proteger os inocentes, os mais fracos, era a mãe dele, até a mãe dele morrer. Até a mãe dele morrer, né? E ali o Rengoku assumiu o papel que ele treinou para se tornar o Hashira Chamas e incentivar o irmão dele a continuar treinando, né? Que ele continuou com isso. E enquanto eles estão dormindo, as crianças bem, né? E amarram as cordas no pulso deles para se conectar e entrar nos sonhos deles, para encontrar o núcleo dos sonhos e matar eles enquanto eles dormem. As crianças entram. A primeira a se ferrar é a guria, uma das crianças. As gurias que ela encontra o núcleo do Rengoku e por reflexo muscular, por memória muscular, o Rengoku agarra ela, né? Agarra ela e consegue impedir ela enquanto ele tá dormindo. Ele consegue impedir ela de matar ele. Esse cara é foda. O Rengoku é legal. O Rengoku é foda, tá? Pô, o tempo que a gente conhece ele é foda, tá? Que ele é mostrado que ele é muito forte, sabe? E o Tanjiro, ele mesmo dentro do sonho, enquanto o guri que tá lá pra matar ele mesmo dentro do sonho, ele começa a perceber que aquilo é um sonho. Ele mesmo sozinho começa a perceber que tem algo errado, né? Até a Nezuko, que é a única, já que ela tá dentro da caixa, é a única que não tá dormindo. Ela sai, ela tenta acordar o Tanjiro de tudo. Até é engraçadinho ter a piada que a Nezuko tenta dar a cabeçada nele pra acordar ele. E ela se machuca porque por algum motivo a testa do Tanjiro é muito dura. Por algum motivo. A gente viu isso várias vezes, ele dando cabeçada em Oni, ele fazendo isso, a gente viu várias vezes. Eu acho que ele dá até uma cabeçada se eu não me engano, na Casa Cinema também. Eu falei isso na última temporada, eu acho. Enfim. E aí, isso o Tanjiro percebe sozinho aí que vem uma cena que eu acho bem pesada, tá? E eu acho que pra fazer isso teria que ter muito sangue frio, teria que ter, eu acho, uma mentalidade muito grande. Que no sonho ele acaba encontrando o pai dele, que ele tá tentando ter uma maneira de acordar. Ele acaba encontrando o pai dele, que fala que pra ele poder sair do sonho, ele tem que se desviver. Ele tem que fazer ao contrário de que tentar ficar vivo. Que pra mim, eu acho pesado. Eu acho que pra te tentar, tu tem que ter o sangue frio de se desviver, mas sabendo que é um sonho, mas pra ti, dentro do sonho, quando a gente não percebe aquilo, é real pra nós, né? Quando a gente não percebe que é um sonho, é tudo real, né? E tem que ter a mentalidade suficiente pra poder fazer isso, né? Eu acho que foi bem pesado. E ele faz isso, ele acorda, né? O menino que tá lá, que tá no núcleo dele pra tentar matar ele, acaba até desistindo, porque ele vê que o Tanjiro é uma pessoa muito gentil. Pelo núcleo que o Tanjiro tem, ele vê que ele é muito gentil. E ele não consegue ter coragem de matar o Tanjiro quando ele encontra o núcleo dele. Ele não consegue ter coragem de fazer isso.
E nisso é meio que mostrar as outros sonhos do Zenitsu também, do Inosuke, que é mais pra ser cômico, né? Porque o, o Zenitsu, ele tá sonhando que tá com a Nezu, que consegue usar a respiração dele a hora que ele quiser sair e precisar dormir. E o Inosuke, ele é líder de uma quadrilha de bichinhos meio... do pessoal ali que é meio bichinhos. É tudo muito meio louco, né? É mesmo pra ser cômico, mas... O Tanjiro acorda, quando ele vê a Nezuko, né? Ele pega, então, pede pra Nezuko queimar as cordinhas, ele queima pra todo mundo. A guria que tava pra matar o Rengoku, né? Tenta atacar ele ali mesmo, que ela quer dormir, que ela não aguenta mais. E o Tanjiro resolve ajudar ele apaga todo mundo, né? E ele vai atrás do Imu no trem. Deixa o resto dormindo, que não tem muito o que fazer. Ele vai atrás do Imu no trem. Ele vai pra cima do trem e encontra o Imu lá. E aí que vem a cena, uma cena pra mim que tá bem pesada. Porque o Imu vai botando ele várias e várias vezes num sonho, um sonho diferente. E o Tanjiro, ele começa a se desenvolver repetidamente, né? Dentro dos sonhos, né? Uma mais atrás da outra. Então, o Emo percebendo isso começa a mudar os sonhos e até tem um sonho que a família do Tanjiro tá culpando ele pelo que aconteceu. Tá culpando ele pela morte deles, né? E o Tanjiro fica furioso com isso, porque ele sabe que a família dele nunca diria isso. E ele começa a fazer isso tantas vezes, entrar em sonho e se matar e se desviver dentro do sonho. Começa a fazer isso tantas vezes que ele quase faz isso na vida real. Se não fosse o Inozuki chegar e impedir, ele teria se desvivido na vida real. De tantas vezes que ele tava fazendo aquilo dentro do sonho, e apagando e sonhando, e apagando e sonhando, ele quase fez isso. Então, ele e o Inozuki meio que se unem ali, né? Porque de primeiro, o Tanjiro corta a cabeça que ele acha ser ele, mas ele acha fácil demais matar um inferior, e é ali que a gente descobre que o irmão ele teve tempo suficiente para se fundir no trem. Né? E que é uma corrida contra o tempo agora até todos os passageiros começarem a ser digeridos, né? Daí todo mundo acorda, o Rengoku também acorda também. Que eles têm que encontrar, né, a nuca do Emu pra cortar. Tá no trem, obviamente. Que é o vagão principal do trem. E daí o Inosuke, a minha Nezuko também acorda. Eu me enrolei. O Zenitsu, enquanto tá dormindo, ele salva a Nezuko, que tá tentando proteger os passageiros, né? E o Rengoku separa, tá? Vocês ficam com os dois vagões na frente e eu fico com os 5 últimos daí. Valeu, foi. Ele vai, ele destrói uma boa parte do Imu dentro do trem. E é foda pra caramba, tá? É foda. Rengoku é legal demais, tá? Eles dão muito hype pra ele. E eu não me importo, é muito bom. E nisso, depois de muita luta, depois daí Tanjiro também ser esfaqueado pelo maquinista por tentar ajudar ele, eles conseguem cortar a cabeça do Emu, né? Consegue tirar todo mundo do trem, antes do trem capotar, alguns feridos ficam, né? E ali o Tanjiro tá esfaqueado, o Rengoku fala pra ele, ó, controla a respiração, que as células automaticamente começam a se recompor conforme tu vai respirando. Só que o que ninguém esperava é que não era só o Emu que tava por ali. E quem aparece para acabar com eles é a casa, o Lua Superior 3. Que é a primeira aparição que a gente tem de um Lua Superior. A primeira aparição é o Akaza. E o Akaza, ele consegue ver a aura das pessoas, ele consegue ver que o Rengoku é forte. E ele quer lutar. E aqui tem a primeira luta de Hashira foda do anime. É a primeira luta, assim, que olha que a gente fica na ponta da cadeira, assim, pra assistir. A luta contra o Rengoku e o Akaza, que o Akaza oferece, né? Por ele ver que o Rengoku é forte, ele oferece pro Rengoku se tornar um Oni. O Rengoku nega, né? Porque ele jurou proteger os inocentes, não se tornar um Oni. Ele nega. E nisso ele e o Akaza começam a lutar. Gente,
Essa luta é muito bem animada. A gente fica que nem louco assistindo. Ainda mais quem assistiu quando a gente assistiu pela primeira vez, né? Quando a gente assiste pela primeira vez, é uma loucura. Assim, olha, é uma loucura. Só que tem aquilo, né? Querendo ou não, o Rengoku é humano. Os ferimentos dele não regeneram. O do Akaza, sim. Porque o Rengoku corta o braço da casa, ele quase corta o peito da casa, ele entende. E o Rengoku ele já começa acumulando muitas feridas graves. Ele perde um olho, ele que tá com a costela quebrada já. Só que ele não desiste, né? Porque ele lembra os ensinamentos da mãe dele sempre proteger os inocentes, sempre proteger os mais fracos. E ele vai, o último golpe dele, foda pra caralho. Mas infelizmente o Rengoku acaba tendo o braço da casa perfurando ele, né? E mesmo assim, ele segura, mesmo tendo o peito aberto por causa da casa, ele segura a casa com o resto das forças dele, né? E mantém, já que ele não consegue cortar totalmente o pescoço da casa, ele mantém firme porque o sol tá nascendo, né? O Tanjiro e o Inosuke até tentam ajudar, mas o Akaza dá um jeito de se soltar para fugir do sol, né? O Tanjiro, furioso, atira a espada perfurando a casa, né? Atira a espada perfurando a casa. Furioso, gritando, chamando ele de covarde e tudo mais, né? Pensa no menininho ficou furioso. E a casa sai vazada, né? Por causa do sol. E nisso o Rengoku dá suas últimas palavras, né? Seu último discurso. Que é muito foda. Que é um discurso de motivação que ele fala sem ofegar ele uma vez, mesmo tendo o pulmão perfurado, né? E ali a gente tem a morte do nosso primeiro Hashira, gente. Que a gente sabe, né? Não é surpresa pra ninguém, não é spoiler pra ninguém. Que a gente sabe que muita gente acaba morrendo no anime da Demon Slayer, né? Principalmente os caçadores, né? Caso que eles estão sempre arriscando a vida, não é lutando contra seres mais fortes. E o Rengoku é o primeiro Hashira pra nós que tem mais desenvolvimento, pra assim dizer, do que o Tomioka, do que a Shinobu. Apesar de a gente saber um pouquinho deles. E ele é muito bem desenvolvido nesse pouco tempo que ele tem de tela. O Rengoku ele é muito bem desenvolvido e a gente acaba se apegando, a gente acaba curtindo ele. E ele morre, né, pelo Lua Superior, que também é a primeira aparição de Lua Superior. E a gente já tem o Lua Superior 3, que é muito forte, né? E nisso, o Akaza acaba encontrando um Muzan que tá disfarçado também, né? Tá disfarçado como criança, e ele dá uma mijada na casa ali, dá uma prensa nele, mata a casa, além do que a casa já tava machucada. E a temporada termina, né, com os Hashiras recebendo a notícia que o Rengoku tá morto, né? E cada um tendo sua reação diferente. O que é pesado, tá? É bem pesado, é a primeira morte significativa que a gente tem, né? Além da família Tanjiro, é a primeira morte significativa que a gente tem no anime, sabe? É pesado, bem pesado. Bom, eu vou falar só do arco do Trem Infinito, tá? Nesse vídeo. O próximo veio com a terceira temporada, tudo bonitinho. E eu vou encerrando por aqui. Eu gosto, tá? Da segunda temporada, filme da segunda temporada, bem. Pra mim é uma nota 8. Não, uma nota 9. Uma nota 9. É bem feitinha, bonitinha. Apesar de ser rápido, eu acho rápido, né? Apesar de ser rápido, é muito bem feito. Eu gosto da história do Rengoku, sabe? Eu gosto. E é isso, gente. Eu recomendo assistir. Recomendo assistir a primeira e a segunda temporada, tá? A história continua boa, continua aquilo ali, né? Querendo ou não, Demon Slayer, a questão da história é o Tanjiro querendo encontrar a cura pra irmã dele voltar a ser humana, né? E aí, o resto é desenvolvido conforme os outros personagens vão entrando, né? É isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Se inscreve, deixa like, tá? Mais alguma coisa? Mas os outros canais dá uma olhadinha também, tá? E é isso. Tchauzinho.